No nosso terceiro vídeo, a gente vai tratar então das características aí no nosso canal Diálogos Online do lançamento tributário, pautado em alguns artigos do próprio Código Tributário. Então, uma primeira característica que a gente visualiza em alguns dos artigos da lei, no artigo 145, por exemplo, é o fato do lançamento ser inalterável. Aonde que está isso? Olha aqui, artigo 145. O lançamento regularmente notificado só pode ser alterado em virtude de impugnação, recurso e iniciativa da autoridade competente. Então, a regra é que o lançamento ele é inalterável. Um outro detalhe que a gente consegue detectar como característica a partir também do artigo 145, do caput do artigo 145, é o fato de que tem que ser notificado. Então, a característica do lançamento tributário é a regular notificação para que esse crédito se constitua de forma efetiva. Ok? Uma terceira característica é o ato vinculado. Aonde que a gente encontra isso? No caput do artigo 3º do Código Tributário Nacional, na parte final, que fala que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda nacional, ou que nela possa se exprimir, que não constitui ato ilícito, sanção, etc., e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o lançamento tributário é um ato vinculado. Por isso que o agente administrativo fiscal não deve, a autoridade administrativa fiscal não deve e não pode deixar de efetivar o lançamento por ato discricionário. Não é ato discricionário, é obrigatório efetivar o lançamento se houver o fato gerador. Tá? Uma quarta característica que está indicada no artigo 143 e também no artigo 3º é o fato de que esse lançamento ele tem que ser feito em moeda corrente brasileira, nacional. Se, por exemplo, no processo de importação está calculado lá em dólar, a gente tem que verificar na data do fato gerador qual que era a cotação, converter aquele valor para a moeda corrente do país e assim efetivar o lançamento em moeda corrente. O artigo 143 fala: salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. É uma outra característica que não está na doutrina, mas está na lei. Uma outra característica também que a gente pode visualizar com base no artigo 144 do Código Tributário Nacional é o fato de que esse lançamento ele reporta a data de ocorrência do fato gerador e vincula-se à lei vigente da época. Olha para você ver o artigo 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, obrigação gerador da obrigação, melhor dizendo, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, é uma outra característica que a gente depreende do artigo 144. Se você não concorda com isso, é ótimo, porque aí você vai passar a pensar e refletir sobre o que nós estamos apresentando para você apresentar um senso crítico e concluir com base na sua própria percepção, ok? Uma outra característica também que a gente pode ressaltar é o fato de que existe um critério para apuração e fiscalização submetido à ampliação de poder da administração em cobrar esse tributo e também gerar a garantia do crédito. Aonde que eu enxergo isso? Artigo 144, parágrafo 1º. Olha para você ver o que fala o artigo. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação da autoridade administrativa ou outorgando ao crédito maior garantias ou privilégios. Visualizaram? Então, com base nesse parágrafo 1º do artigo 144, a gente visualiza que também poderia ser tirado ou mencionado como uma característica o fato de que esse lançamento ele tem que ser efetivado de forma a permitir a apuração através da fiscalização e a ampliação do poder de cobrança do Estado, né? Garantindo aí o crédito tributário. Uma outra característica que a gente poderia cogitar e pensar e refletir sobre ela é o fato de que, havendo modificação dos critérios jurídicos que se estabeleceu o crédito tributário, ele pode ser processado somente em relação ao sujeito passivo. Artigo 146. Olha lá.
A modificação introduzida de ofício ou em decorrência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, modificou o critério da decisão administrativa ou judicial, se aplica ao mesmo sujeito passivo, não se aplicaria a outro. Uma outra característica que a gente também pensa, com base no artigo de lei, a partir do artigo 139 ao 141, combinado com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é o fato de que esse lançamento tem que estar previsto em lei. Né? É uma outra característica também. É uma característica um pouco assim, né? Fraquinha, mas vamos considerar como uma característica também. Outra característica que a gente poderia considerar com base na lei é o fato de que tem prazo para decadência. Né? Então, no artigo 173 menciona que se a fazenda não constituir o crédito, ele se extingue no prazo de 5 anos. Contados do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, da data em que se torna definitiva a decisão, que houver anulado, melhor dizendo, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. E também poderíamos pensar nesse prazo decredencial com base no artigo 150, parágrafo 4º, que menciona que a fazenda tem até 5 anos a contar da data do fato gerador, né, para a homologação. Se não ele não homologar, considera-se, então, o lançamento efetivado e extinto o crédito tributário. Tá? É uma outra característica que a gente poderia depender do artigo 150 e 173. E aí nós vamos para o nosso próximo vídeo, tratando da questão da revisão do lançamento do crédito tributário. Ok? Quarto vídeo daqui a pouquinho.